entregar o seu melhor ao Senhor. Nesse momento você deve limpar os seus pensamentos de tudo que possa atrapalhar você de adorar o Senhor com o seu melhor. Nesse momento não pense nos problemas, não pense nas coisas de casa, só pense no Senhor, em adorá-lo, em estar sensível ao toque dele, à voz dele. Esse louvor fala sobre querer a Deus mais do que tudo, que ter a Ele já basta, a gente não precisa de mais nada se nós temos Deus. E isso é verdade. A palavra diz que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nós temos falta. Não sentimos falta de nada quando nós temos a Deus, porque Ele supre tudo, Ele é suficiente para nós.
sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Não existe lugar melhor para estarmos a não ser em Deus. Podem vir as águas, as tempestades, os momentos difíceis, as tribulações, até os momentos bons, pode vir o que for. Não existe lugar melhor a você estar no Senhor. E a gente tem que ter essa consciência, entender que onde nós formos, que o Senhor vem estar conosco, que onde nós estivermos, que o melhor é ter ao Senhor. Aleluia. Nós
você é grato hoje ao Senhor? Pelo que você tem agradecido a Deus, pelo que você tem olhado para os céus e falado assim, Deus, muito obrigado. Talvez pela oportunidade de estar vivo hoje, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, por coisas que você recebeu e coisas que você não recebeu, porque o nome de Deus também é bênção. Então, que em nome de Jesus, enquanto a gente canta esse louvor que é animado, que você venha se alegrar em Deus e venha se lembrar que é melhor estar com Ele, que a melhor alegria é ter Ele, e viver uma vida grata ao Senhor é a melhor forma de se viver. Respirar um pouquinho. Amém. Hoje nós temos o pastor Davi, vai trazer uma palavra para a gente. Para quem ainda não conhece, o pastor Davi também é meu pastor. E hoje vai vir aqui trazer uma palavra do céu para a gente. Vai vir, pastor? Se puder estender sua mão para a gente orar pelo pastor, para que essa palavra venha nos trazer aquilo que o Senhor tem para hoje. Seja arrependimento, seja cura, rendição ao Senhor, que nada venha passar batido daquilo que Deus tem para nós hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Davi
E desde já, Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor venha usá-lo, Pai, daquilo que o Senhor colocou no coração dele para trazer hoje, Pai, nós pedimos que é necessário, Pai, para a tua casa, para a tua igreja. Meu Deus, que em nome de Jesus, que os nossos corações venham estar, Pai, abertos àquilo que o Senhor quer falar. Derrama, Pai, através dessa palavra, Deus, aquilo que o Senhor tem, Deus. Que em nome de Jesus, que o inimigo não venha roubar, Pai, aquilo que o Senhor preparou para hoje. Que em nome de Jesus, Pai, venha trazer arrependimento, venha trazer cura, Pai, venha trazer mudança de vida, venha trazer, Pai, sede e fome de te buscar ainda mais, de se parecer contigo. Aquilo que o Senhor tem hoje, Pai, através da vida do pastor, Deus, que o Senhor venha derramar e venha fluir, Deus, em nome de Jesus. E já nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus, pode sentar. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, o dia qual Deus escolheu para que nós estivéssemos adorando o coletivo. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Mateus 1. Mateus 1, a partir do 21. A partir do 21, não, somente o 21. Diz assim: E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. A gente observa o mundo como ele anda nos dias de hoje, e a gente fica pensando como que isso tudo vai acabar, né? Porque é uma coisa horrível. Filho matando pai, pai matando filho, né? Você liga a televisão, você vê coisas horrendas. Ontem teve um cara que sequestrou o ônibus, né? Sabe? Fez a mulher de refém, sabe? Foi uma coisa estranha. E você vai observando como que o pecado ele tem feito as pessoas de escravos, porque de fato o ser humano ele não foi feito para andar sobre o pecado. Deus ele tem um propósito eterno, e esse propósito eterno é que ele tem uma grande família de muitos irmãos. O propósito de Deus é que toda a humanidade se salve. O problema é que as pessoas, elas são escravas do pecado. Mas Deus ele não fez a humanidade assim. Deus ele cria Adão, ele prepara o mundo, coloca ele, manda ele cuidar, manda ele zelar, tudo isso, mas o pecado entra na humanidade e corrompe a natureza do homem. E aí você vai ver a natureza agora sendo corrompida, o ser humano sendo corrompido, e agora, a partir desse momento, todos vão sofrer a ira de Deus. Ainda que não seja o propósito eterno de Deus, mas toda a humanidade agora vai sofrer. E qual é a ira de Deus? Viver longe da gloriosa presença do Senhor. O ser humano, ele está sucumbindo. O ser humano está se deteriorando por causa do pecado. E o pecado ele tem entrado hoje nas nossas vidas tão sorrateiramente que a gente que está dentro da igreja às vezes não percebe o quão grande tem sido o poder do pecado sobre nós. Quando não deveria sofrer o poder do pecado, porque Cristo, quando ele nos aceita como seu filho, ele vem para nos tirar dessa escravidão. Ele vem para nos tirar desse lugar onde já não é mais para aqueles que foram justificados em Deus. E aqui você vai ver o anjo aparecendo e falando: ó, você vai ter um filho e o nome dele vai ser Jesus. E esse filho a qual você vai ter, ele vai salvar a humanidade. A palavra Jesus, ela vem de uma outra palavra em hebraico chamado Yashar, que significa Salvador, que também vem a palavra
de Josué, a mesma palavra para Josué, que é Deus salva. Então, Jesus ele vem como um salvador. Jesus ele vem como alguém que oferece a nós agora uma vida fora da escravidão. O Senhor, quando ele vem, ele nos convida a ter uma vida reta na presença dele. O problema é que nós preferimos andar no pecado. Quando você lê as Escrituras, principalmente os Evangelhos, você vai ver a postura de Cristo no momento em que ele vem na terra. E as pessoas acabam confundindo quem é Jesus. As pessoas acabam confundindo quem é Deus. Deus, ele é o Criador de tudo. Ele é aquele aonde ele manda e desmanda, e ele envia agora o seu Filho para que de fato todos tivessem uma redenção, para que todos fossem religados a Deus. Para que agora não mais a esses que se submetem ao Cristo possam ir para o inferno, porque o inferno ele é tão real quanto o céu. O problema é que nós paramos de pregar o inferno, talvez com medo das pessoas saírem da igreja, talvez com medo das pessoas ficarem escandalizadas, mas a verdade é uma só em qualquer lugar, porque a verdade ela é uma pessoa, o Salvador. Cristo ele é a verdade. E aí eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em João 8, a partir do 30, você vai ver uma discussão na época de Jesus, uma discussão entre Cristo e aqueles a qual achavam que já estavam justificados e não precisavam agora de uma verdade. João 8, o Evangelho de João, tá? 8, a partir do 30. Diz assim: muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? 34. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O pecado não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Sabe, você vai ver uma fala de Jesus para pessoas que conheciam as Escrituras, para pessoas que defendiam uma palavra de Deus, para pessoas que representavam ali os sacerdotes, pessoas que de fato entendiam, e eles esperavam um outro tipo de Messias. Eles não esperavam um Messias aonde iria salvar a alma deles, mas queriam salvar a pele deles, porque na época que Jesus veio, os judeus estavam sendo escravizados pelos romanos. Então eles achavam que viria um Cristo, aonde ele viria mais ou menos na mesma pegada de Davi, para libertar o povo de Israel da mão do inimigo. E Jesus ele vem nesse momento e ele oferece agora uma libertação diferente. Ele diz: olha, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E talvez isso seja uma coisa que pareça tão simples isso, mas para muitas pessoas não é. Porque tem muitas pessoas que ainda verdadeiramente não foram livres dentro da igreja. Verdadeiramente ainda não foram livres frequentando o culto. Verdadeiramente ainda não foram livres participando da igreja, fazendo tudo aquilo que o manual pede.
porque ainda é um escravo do pecado. E o pecado, ele não tem essa, ele bate na porta de todo mundo. Aquele que deixar, ele vai entrar e vai fazer a bagunça. E Cristo, ele tem algo a nos oferecer. Olha, se vocês verdadeiramente forem livres, verdadeiramente. Essa palavra verdadeiramente, ela vem como um exagero, dizendo, olha, não é qualquer coisa. Sabe, a gente acha que só crendo em Jesus a gente vai ser salvo. Não, não funciona assim. Existe a palavra específica para você acreditar em alguma coisa. Existe um tipo específico de fé. Existe a fé comum. Existe a fé que ela é um dom. Existe a fé que ela é salvífica. São tipos de fé. Existe uma fé que você tem, a fé que amanhã você vai acordar para ir trabalhar. Isso é uma fé comum. Uma fé que você entra no elevador e você vai subir e descer. Essa é uma fé comum. Uma fé que você vai sair daqui para trabalhar e vai chegar amanhã no seu serviço. Chamado de fé comum. É uma fé que todo ser humano tem. Mas ele não é uma fé salvífica. E as pessoas estão procurando Jesus, mas elas não, de fato, elas não creem quem é Jesus, porque no diálogo ele diz, olha, se vocês permanecer nos meus ensinamentos, aí vocês serão discípulos. Se você bater um papo com a galera aí fora, tirando os ateus, todo mundo crê em Jesus. Tirando os ateus, todo mundo faz a sua oração a Deus. E aí a pergunta é, que Deus? Porque nós criamos os nossos próprios deuses na nossa mente, aonde nós perguntamos e nós não respondemos. Os nossos próprios deuses que alimentam o nosso ego, que alimentam as nossas vontades, mas não o Deus Criador. Porque o Deus Criador, ele deixou um manual pronto para que a gente seguisse ele. E é um manual que talvez para uns não seja tão fácil de seguir, porque também tem a renúncia. Sabe, Jesus, quando ele veio salvar a humanidade, quando ele veio na terra, de fato ele não veio julgar, ele veio salvar. E as pessoas confundem essa fala dele. Ah, mas Jesus não veio para me condenar. Querido, Jesus não veio para te condenar, porque você já está condenado ao inferno. Queira você ou não. Você aceitando ou não, todo ser humano, nascido de homem e mulher, ele já vai para o inferno. A não ser que ele se renda ao Filho. Porque você só tem acesso a Deus através do Filho. E talvez essa é uma verdade que muitas das pessoas acabam indagando. Não muito diferente do Velho Testamento, não muito diferente no tempo da igreja primitiva, não muito diferente 300 anos depois de Cristo. A mesma coisa é hoje. Todos criam seus deuses, todos criam seus salvadores. Existem trocentas religiões. E você vai ver as pessoas dizendo, olha, eu já frequentei várias religiões. É o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, querido. Não é o mesmo Deus. Pode até ser o Deus dos evangélicos, mas o Deus criador não. Porque os próprios evangélicos acabam criando seus próprios deuses, que não é o nosso Deus. Porque quando eu quero alguma coisa, eu oro e peço ao meu Deus, e aí o meu Deus dá. Mas quando dá merda, eu nunca assumo que foi Deus. Porque nós, como pastores, a primeira coisa que a gente pergunta é: e o que Deus falou desse seu namoro promíscuo? E o que Deus falou desse seu casamento aí, debaixo de promiscuidade? Não, eu orei a Deus. Você orou a Deus? Você perguntou? Não, foi acontecendo. E foi dando certo, e aí eu entendi que era Deus falando. Não, isso aí é o Deus do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim? Toda vez que dá merda,
a gente como pastor pergunta o seguinte: e o que Deus falou sobre isso? Ah, Deus não falou nada, eu orei, ele não falou nada, mas estava dando tudo certo. Satanás, ele vai fazer as coisas certas para que você se afaste do Senhor. Quando nós ainda não tínhamos casa, eu e minha esposa, graças a Deus, Deus nos deu agora uma casa, a gente tinha um sonho de ter uma casa. E aí, quem quer uma casa fica desesperado, né? Faz de tudo, não está preocupado no lugar, não está preocupado, só quer uma casa. E aí muitas pessoas falavam assim: pastor, ora aí para Deus me dar uma casa. Tá, mas eu perguntava: você quer morar onde? Não, aonde Deus me der tá bom. Eu falo: tá, mas se ele te der uma casa lá no Jardim Brasília, lá perto, e você não puder sair para vir para a igreja, porque quando você voltar, já arrombaram a tua casa. E se você não conseguir chegar à noite, porque é perigoso e alguém vai te assaltar, vale a pena você ter uma casa de qualquer jeito, ou vale a pena você pagar um aluguel num local onde é seguro? E aí as pessoas começavam a questionar: não, pensando assim, não. Sabe, talvez a gente não saiba nem pedir as coisas para Deus. Ó Deus, eu estou sozinho e quero uma mulher. Ó Deus, eu quero sozinho e quero um marido. Mas não ora, não pergunta, não questiona. Só deixa a vida me levar. Quando não vai buscar homem e mulher no lugar onde não deve, né? Aí as consequências são outras e falam: ah, mas Deus sabe todas as coisas, sabe? Que você fez merda porque você seguiu o seu próprio coração. E as pessoas costumam dizer assim: ah, se te faz feliz, faça. Eu já costumo dizer, assinado embaixo de Satanás. Não existe um evangelho para ser feliz. Não existe um evangelho para te satisfazer. Não existe um evangelho para você ficar alegre. Não existe, porque o evangelho é renúncia. O evangelho é abrir mão. O convite às escrituras é um convite para a morte. Só que de um tempo para cá o evangelho está sendo floreado. O evangelho está sendo pintado com cores lindas, quando não existe cores lindas no evangelho. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e faz o quê? Carregue sua cruz. Me mostra onde está aí momentos bons. Hoje está muito fácil servir a Deus, né? Está muito fácil ir para uma igreja. Eu não preciso me renunciar, eu não preciso abrir mão das minhas vontades. Eu não preciso abrir mão de ficar sozinho na internet. Eu não preciso abrir mão de deixar de fazer o que eu quero. Eu não preciso fechar a minha boca e deixar de falar besteira dentro de casa. Eu não preciso fechar a minha boca e parar de falar mal de todo mundo. Não precisa. Por quê? Porque Deus entende, pastora Fiamma. Você sabe, né? Deus entende. Você sabe, né, pastora? Deus conhece o meu coração. Conhece, você vai para o inferno. Se você não se arrepender e não for regenerado, transformado. Você e eu ou qualquer pessoa. Não existe evangelho da conformidade. O evangelho é onde você pode tudo. Cara, não era isso. Jesus vai dizer: olha, se vocês verdadeiramente, e ainda fala, vocês serão libertos. Os caras já sabiam, os caras entendiam e falou: peraí, está nos chamando de escravo? Quem disse a você que nós somos escravos? Nós somos filhos de Abraão. Diz assim: se o Abraão fosse pai de vocês, vocês não estariam aqui me questionando e me enchendo o saco. Vocês não estariam aqui torrando minha paciência. Mas eu digo, o pai de vocês é o diabo. Sabe, nós estamos vivendo um evangelho muito tranquilo, cara. Aonde eu faço quando der, aonde eu vivo se der, aonde eu falo as coisas que eu quero, depois eu vou lá e peço perdão, como se fosse a coisa mais natural, quando nós deveríamos abrir mão da nossa mente, abrir mão da nossa boca, abrir mão do que nós falamos, abrir mão de quem nós somos. Por isso que o jovem rico chega todo cabreiro e diz: bom mestre. Ele diz: quem falou para tu que eu sou bom, velho? Quem é tu? Quem falou para tu que eu sou bom? Já viu essa passagem? O cara chega tentando dar aquele drible em Jesus: bom mestre. Ele diz: quem falou para tu que eu sou bom? Bom é meu pai que está no céu. Sabe, as pessoas querem congregar, as pessoas querem vir para a igreja e querem achar que estão enganando os pastores, mas não está enganando nem Deus. A gente sabe do que está acontecendo, a gente vê.
E hoje com a internet aí é melhor ainda, né, pastora Fiamma? Não precisa nem a gente saber por Deus, é só abrir a internet. É só ler os comentários, você vai ver tudo. Você vai acompanhar, hoje está tudo assim. É só você bater na porta de uma pessoa e perguntar para o vizinho, como é que é o irmão aqui? Já pensou se Jesus viesse hoje, batesse na porta do nosso vizinho e perguntasse, como é que é o irmão aqui? Já pensou se a porta da salvação tivesse dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos? Já pode para pensar nisso, não? Já pensou, Nima? Se Jesus viesse e perguntasse para os nossos vizinhos, para a nossa família, já pensou? O que a gente ia ser salvo? Não, pastor, vaso de casa não tem honra. Não, esse versículo aí você está confundindo ele. O profeta não tem valor na sua terra, não tem nada a ver com esse versículo aí. De fato, o pecado ele tem escravizado. Existe um filósofo europeu aí que falou que todo homem tem 3 problemas. Problemas com o passado, com o presente e com o futuro. Todo homem tem 3 problemas. Passado, presente e futuro. O passado é a culpa. Todo homem tem problema com o passado, a culpa. Culpa de quê? Dos nossos pecados. Temos ou não temos problema com o nosso passado? Nosso passado é um problema. E o presente? É que nós ainda continuamos fazendo tudo errado. É que a gente não aprendeu com o passado e ainda continua errando, pecando deliberadamente. Se verdadeiramente vocês forem livres, verdadeiramente. Tá, mas como que as escrituras dizem que se de fato eu fui livre, verdadeiramente livre, eu estou liberto, eu estou transformado, mas eu ainda vivo na prática do pecado? Não há uma contradição? Sim ou não? Sim. Quem aqui é flamenguista? Tem algum flamenguista aqui? Flamenguista lá atrás. Quem é palmeirense? Tem algum palmeirense? Corintiano? Tem outro? Minha carteira está aqui, está aqui. Vamos falar para o corintiano que já virou uma religião, né? Então vamos por aí. Né? Uma religião? É. E aí a gente ainda defende isso com unhas e dentes. Mas vamos lá. Você teria coragem de usar a camisa do Palmeiras? Eu tenho, só não tenho vontade. Então tá bom. Do Flamengo? Do São Paulo? Só me responda, por que não? Você torce para quem? Corinthians. Mas por que a gente torce para Jesus, a gente diz que é cristão e a gente veste outras camisas? A gente troca de time com a facilidade, com a nossa língua, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com as nossas mãos, muito fácil. A gente troca Jesus por coisas besteira. Porque se pelo menos fosse por coisa grande, tudo bem, mas não, é por besteira. Uma pessoa não troca de time hoje. Eu acho muito difícil alguém trocar de time hoje, a não ser quando é criança, né, amor? Minha esposa trocou de time, ela era palmeirense, disse que virou o quê? Flamenguista? Ela era criança. Não perdeu nada, né? Para mim, tá tudo no mesmo barco. Mas tudo bem. Mas a gente troca de religião de uma maneira muito fácil. O cara que torce para um time, ele não troca, ele não abandona o time dele nunca. Ele cresce, ele envelhece, ele tem família, ele troca de cidade, ele troca até de nome, mas ele não troca de time. E a gente troca de time espiritual tão fácil. Sabe, a gente não dá valor àquilo que a gente torce e crê. Sim ou não? Sim. Isso se chama poder do pecado. O pecado ainda exerce uma influência sobre nós, quando não deveria exercer, porque a Bíblia diz que se verdadeiramente nós formos libertados, nós seremos livres. Mas como que eu vivo aquilo? Eu sou livre, não, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu vivo sob o domínio do pecado. Alguma coisa não bate. Ou eu estou enxertado na videira falsa, ou eu estou na videira verdadeira, mas o chefão está sem poder.
Sim ou não? De duas, uma. Ou eu estou na falsa, ou eu estou na verdadeira, e o Deus a qual eu creio não tem poder para nos livrar do pecado. E a gente sabe que a segunda opção é impossível de acontecer. Sim ou não? É impossível. Uma vez livre, livre para sempre. Uma vez livre, livre para sempre. Então, alguma coisa não está certa. Aonde nós estamos errando? Estamos vivendo ainda sobre culpa, quando Cristo veio para nos livrar da culpa do pecado? Talvez para a senhora é um pouco mais fácil ser cristã, né? Talvez, né? Mas para muita gente é muito difícil. Por quê? Porque exige o ego. E o ego, ele quer fazer o que a gente quer. A gente sabe que quanto mais velho nós vamos ficando no Evangelho, mais maduro nós vamos ficando, né? Graças a Deus o tempo ele é maravilhoso, porque ele vai nos amadurecendo. Por isso que a Bíblia diz que certos cargos não pode ser alguém que chegou agora na igreja, alguém que é novo, convertido. Não, a Bíblia fala que não pode. Existem cargos que é entregue para quem já é maduro na fé, para quem já tem experiência, para quem de fato já viveu. Não é isso, minha irmã? Mas o ego, ele tem alimentado a nossa vontade de fazer, de viver aquilo que eu quero. Não, eu não gosto, eu não quero, eu, como se o eu ainda não tivesse sido morto. E eu digo isso, as pessoas pensam, pastor, você está falando na droga? Você está falando na bebedeira? Não, eu estou falando na nossa língua, na nossa maneira de pensar, nos nossos olhos, nas nossas ações. Quem não conhece, né? Crente que a gente não quer nem passar perto. Já viram crente que ninguém quer passar perto? Vou para ser crente igual fulano, eu estou fora. Já viu? E a pessoa fala, mas vaso de casa não tem honra. Não, isso aí é envergonhando o Evangelho. Porque ainda não foi livre. Porque os nossos frutos denunciam em qual videira nós estamos enxertados. E Jesus disse que eu sou a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, é porque existe uma falsa. Sabe, Jesus ele veio para salvar, de fato, ele não veio para condenar, porque não precisava condenar. Toda a humanidade já estava condenada, e já estava não, e ainda está. Todo homem, mulher, criança, velho, novo, nascido de homem e de mulher, nasceu, saiu da barriga da mamãe, já está destinado ao inferno. Então, quando Jesus veio, ele veio como um presente, ele veio como uma boa nova. Olha, se arrependa. Mas quem é você para me julgar? Se o próprio Jesus não julgou a prostituta. Jesus não julgou a prostituta porque ele foi oferecer algo que ninguém poderia dar, a salvação. Mas ele tem um recado lindo que ninguém fala. Olha, cadê teus acusadores? Porque se você for pegar... Não estou saindo do foco aí, não estou? Não olha para a câmera não, que eu estou ligado. Ele diz assim, cadê teus acusadores? Mas se você ler o texto, ele vai dizer que o seguinte assim, quem aqui não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra, não é isso? Ele não fala? Quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra, quer dizer, você está liberado se você não tiver pecado. É isso ou não é? Quando o povo some, ele diz, mulher, nem eu te condeno. Sabe por quê? Porque naquele momento ele era o único que poderia jogar a pedra nele. Mas naquele momento ele diz, olha, volta para onde você estava e mude de vida. Olha, volta para sua casa e não volte a ser quem você era. Que a gente não precisa falar aqui, porque tem criança, né? Eu não vou te condenar e também não vou te tacar pedra. Mas deixa eu te falar um negócio. Volta lá e não fazes o que estava fazendo. A gente vai na igreja, recebe essa palavra de Deus e volta para casa fazendo a mesma coisa. Como se Cristo não fosse nada.
Por isso que você vai ver a Bíblia dizendo que o jovem rico sai e diz, e o jovem rico sai muito triste. Por quê? Porque era dono de muitas posses. Não era o dinheiro. Era não abrir mão do que ele guardava no coração dele. Porque talvez você guarda no seu coração, não é dinheiro, mas é um rancor, é um pecado de estimação, é uma vida cheia de promiscuidade. Lá onde não tem ninguém te vendo, porque aqui todo mundo parece ser crente, até eu pareço ser crente aqui, ó. Mas e o nosso íntimo? E quando não tem ninguém vendo? E na nossa escola, no nosso trabalho, e na nossa faculdade, e na nossa quadra, e com os nossos vizinhos, e na nossa mente? Porque hoje o inimigo tem matado as pessoas de dentro para fora. Ah, pastor, 20 anos eu sou crente. Então, tu vai para o inferno porque você não crê em Jesus, você está só seguindo. E há uma diferença entre seguir e crer. Há uma diferença entre a multidão e discípulos. Olha, a multidão come do que Jesus dá. A multidão participava dos milagres. A multidão até dormia onde Jesus dormia. A multidão estava ali pelo que Jesus podia dar. A Bíblia diz que certa vez ele estava dando uma palavra abençoada, como essa daqui, todo mundo glorificava e pulava e rodava no poder. E aí começou a bater, e aí a Bíblia diz que os próprios discípulos dos 70 começaram a pinar. E quando ele olhou, só tinha 12. Ele olhou para a cara dos 12 e falou: vocês não vão com eles não? A Bíblia diz que um dos discípulos diziam assim, ó: duras são essas palavras, quem pode ouvi-las? Tu estava achando que essas palavras duras é porque venha como está, fica aqui de boa, vai vivendo a sua vidinha promíscua, vai vivendo no pecado que um dia você vai ser transformado? Você acha que era isso? Você acha que era isso? Não é. Conhecendo o meu Cristo, conhecendo o meu irmão mais velho, eu tenho certeza que ele não falava isso. Ah, não falava mesmo. O problema é que estão pintando um Jesus maconheiro. Paz e amor, Jesus é Jesus é massa, mano. Jesus não tá nem aí. Não vai nessa não. Vai nessa não. E a Bíblia é tão enfática que ela diz: olha, se você come e bebe indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação. Porque aquele cara que tu está comendo e bebendo, é ele que vai te mandar para o inferno. Tu está bebendo e comendo, andando e vestindo, usando o nome dele. E quando chegar lá, adivinha quem vai te botar no inferno? Ele. Porque agora ele ainda é o advogado, mas quando ele vier, ele já vai vir como juiz. Não tem conversa. Ainda você tem a senha de subir para a glória, mas quando ele vier, acabou. Não tem mais conversa. Então a gente precisa pensar: que evangelho é esse que eu estou vivendo? Que boas novas é esta onde eu não mudo quem eu sou? Que evangelho é esse que eu estou vivendo onde eu não preciso mudar quem eu sou? Que evangelho é esse que tudo pode? Que evangelho é esse que nada fere a santidade de Deus? Que evangelho é esse que não existe santificação? Que evangelho é esse que eu não me mato todos os dias para que Cristo apareça em mim? Que evangelho é esse aonde eu faço o que eu quero e não é Cristo? Porque o evangelho aonde nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa? Não existe eu. Acabou. É ele e ele. Mas a gente não quer esse evangelho, porque esse evangelho é um convite para viver da maneira que ele quer e eu não quero. Deus conhece o meu coração. Assim que as pessoas dizem: olha, Deus conhece o meu coração e Ele sabe das minhas intenções. Sabe tanto que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Que o homem faz os planos, mas a resposta vem do Senhor.
E todo mundo que quer viver nos seus planos acaba desviado, longe de Jesus, com a cara na bosta, na merda. E aí, quando a gente está nas garras de Satanás, comendo das bolotas do cão, a gente dá valor em quem é Jesus. Mas quando a gente vive uma vida morna, aonde Jesus quer nos colocar para fora, a ponto de nos vomitar, a gente não percebe. Não é isso que ele fala em Apocalipse 3? Tenho contra ti. Olha, se você ler as cartas, ele começa assim: olha, eu até acho legal isso que vocês fazem, mas eu tenho contra ti, sabe o quê? Isso. Tenho contra ti isso. Eu sou muito ligado às redes sociais, eu sempre antenado. E eu estou vendo um espírito de Jezabel no Brasil que está terrível. O espírito de Jezabel é o espírito que as pessoas que se dizem cristãos estão levando o povo ao engodo, ao erro. Parece piada? Parece piada, pastor Firma? Não parece piada não. Espírito de Jezabel. Sabe qual é o espírito de Jezabel? O mesmo de Balaão, fazendo com que as pessoas, induzindo as pessoas ao erro. Eu acho que eu devia ter uns 6 anos. Eu acho que eu devia ter uns 6 para 7 anos. Isso em 90. Eu morava aqui no Mingone. Ali. Alguém aqui é muito antigo de Jardingá? Quem aqui é muito antigo de Jardingá? A senhora é muito antiga? De que ano? De 80 e pouco. Tá, então a senhora é antiga. Meu pai mudou para cá em 86. Eu tinha 3 anos. A gente morou aqui embaixo e depois morou... Só tinha mato. Não tinha nem luz, nem água, nem nada. E aí depois a gente foi morar ali onde era a churrascaria Carne Assada. A senhora lembra? Eu morava no fundo ali. Meu pai tinha um bar ali chamado Bar do Tota. Minha casa era um bar. E umas 3 casas depois tinha a igreja do pastor Davi. A senhora conheceu o pastor Davi? Que era da... onde é a igreja hoje? É Wesleyana. Igreja Wesleyana. O pastor lá era o pastor Davi na época. Quando dava essa data, assim, nós estamos hoje, chegando perto do Cosme e Damião, no fundo da minha casa tinha um centro. Então, no dia do Cosme e Damião, era aquela farra, menino para tudo quanto é lado. O velho Dubo saía dando balinha, a senhora lembra? A senhora lembra. Sabe que eu estou falando a verdade, né? E era aquela cachorrada, aquela coisa toda. E dentro de mim havia um temor muito grande, porque eu sabia que aonde dava era no centro. Naquela época dava no centro lá, os Cosme e Damião. Então, meus irmãos iam para o centro e eu ia para a igreja. E eu lembro como se fosse hoje. Eu na porta da igreja com o pastor Davi e eu morria de medo do centro, eu morria de medo daquele negócio. Os meninos passando com um saco de Cosme e Damião e voltava. E eu falava: pastor, eu não vou lá não. E ele falou: não vai não, filho. Ó, o pastor nem gosta dessas coisas, né? Não vai não. E o pastor me abraçava e eu falava: pastor, não vou não. O pastor falou: não vai não, essas coisas não é de Deus não. E as igrejas ensinavam o que era certo e o que era errado. Olha, isso não é de Deus, isso é de Deus. Olha, não faz isso que é errado. Hoje, você chega nas igrejas, você fica tentando discutir, pensar se aquilo é coisa de cristão mesmo. As festas mundanas, pagãs, dentro da igreja, com outro nome. Lindo. É Arraiá de Jesus. Cosme e Damião Gospel. Sabe, umas coisas que ou antigamente era errado e todo mundo fazia, mas eu acho que não. Porque as coisas antigamente, né, irmã, faziam com que a gente abrisse mão de quem nós éramos. As nossas vontades, a gente não bebia, a gente não usava droga, a gente não falava palavrão. Hoje, pode tudo. E aí eu olhando todo esse cenário, eu falei: Senhor, aonde nós estamos errando? E o Senhor falou: vocês estão levando o meu povo ao erro. Porque Cristo, ele veio para nos salvar do poder de quê? Do pecado. Só que o pecado, ele ainda tem força em nós.
E aí há alguma coisa errada. Se eu fui salvo por Cristo, o poder do pecado não pode mais estar sobre mim. Eu posso até deslizar, mas pecar errado, da maneira que a gente está errando, não. Porque a gente sabe que existem alguns pecados que são deslizes. Não é isso? Está andando, alguém te faz uma raiva, te fecha no trânsito, você já... E aí você volta e fala, Senhor, tem misericórdia desse filho de Satanás. Não, mas tem coisa que a gente peca porque a gente erra mesmo, que a gente quer, a gente cavuca, a gente vai lá, a gente vai atrás, a gente sabe que vai errar e continua fazendo. Não são mais deslizes. E Jesus falou, olha, quem não fizer, não caminhar nos meus mandamentos, não é meu discípulo. Então se eu não sou discípulo, o que eu sou? Multidão. Como do que Jesus dá, participo dos milagres, aonde Jesus está eu estou, mas eu não sou discípulo porque eu não obedeço. E aí a gente está vivendo uma vida de portas abertas para o inferno, e a gente vai para o inferno se não se regenerar e ser transformado pela palavra. E conhecereis a verdade e ela vai te libertando, é isso que a Bíblia fala? E conhecereis a verdade e ela vai te libertando, é isso? A palavra é essa? Não. E ela vos libertará. Que encontro é esse que eu tenho com as escrituras que eu não estou liberto? Que eu não fui regenerado? Que eu não fui transformado pelo poder da palavra? Jesus certa vez estava vindo, encontrou uma árvore linda, bonitona, chamou para os discípulos. Olha lá a árvore lá, vamos lá que vai ter um ramo. Quando ele chega lá, a árvore está bonita por fora, mas ela está o quê? Sem fruto. Não é isso? Jesus é muito misericordioso, bom, paz e amor. Ele diz, tá bom, fica aí árvore, eu vou atrás de outra. Foi isso que Jesus falou? Mas ele não é bom? Ele não é bom? Ele não perdoa tudo? Sabe por que ele não falou isso? Porque aquela árvore foi feita para quê? Para dar fruto. Aí eu vou ter que abrir em João 12, João 15, e eu vou ter que falar sobre frutos. Porque se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós não daremos, nós temos que dar frutos. Que evangelho é esse da conformidade? Aonde o poder do pecado ele atua sobre mim. Se eu fui livre, eu não posso agir sobre o poder do pecado. Eu não posso pecar por consequência. Eu tenho que pecar como um acidente. Eu não sabia. Quando você olha a vida do salmista Davi, você não vai ver ele pecando o mesmo pecado duas vezes. Porque ele aprende, ele diz, opa, aqui eu não posso mais. Ele erra e não erra mais naquilo lá. E a gente vai ver ele pecando em outra coisa que ele não sabia. Não é assim? Estuda a vida do salmista. Você vai ver que ele nunca errava o mesmo erro duas vezes. Hoje dentro da igreja, o irmão tem 20 anos de igreja, o mesmo pecado, o mesmo deslize, a mesma vida promíscua, nunca muda, não consegue se libertar, não consegue viver uma vida santa. E ele vira para mim e fala, só Deus pode me julgar. Ok, a nação de Israel também estava assim. Deus levanta um profeta, bota ele no deserto e ele começa a gritar, raça de víboras, arrependa-se seus malditos, vocês vão para o inferno. Ah, pastor, mas João Batista ele era ninguém, querido. Nos olhos dos homens não era ninguém. Um homem feio, barbudo, com roupas estranhas, com um linguajar estranho, ficava no meio do caminho, pegando o povo, chegando para Jerusalém, ó, arrependa, raça de víboras, arrependa, seus excomungados, muda de vida, senão, vou para o inferno. E sabe o que é engraçado? O homem chicoteava, batia, e as pessoas falavam, és tu o Cristo? És tu o Cristo? E ele dizia, não, eu vim só aplanar, eu vim só preparar o terreno. O chefão está chegando aí com uma bazuca grande. Eu vou só preparar. Quando ele chegar, ele vai meter fogo no Satanás. Que evangelho é esse que a gente não está vivendo, que a gente não sabe qual é? Eu sei que aqui não acontece essas coisas, só lá no Jardim, lá onde eu moro.
Mas que evangelho é esse? Aonde não tem mudança de vida, aonde eu não me submeto às escrituras, aonde eu vou para a igreja quando eu quero. Eu vou para a igreja um dia que eu não estiver cansado. Eu vou para a igreja se eu quiser. Senão eu assisto pela live. Tem live para isso? Você sabia que Cristo vai nos capacitando através dos cultos, através da comunhão, através dos estudos, através da palavra? Sabia que é nisso que a gente vai sendo libertado? Mas tem gente que não quer ser liberta assim não. Nem quer ser liberta. Sabe o que ele quer? Chegar na igreja, roubar o nosso alimento, ir embora e não ter compromisso com a gente. Ele não quer se filiar a gente, ele não quer participar da nossa comunhão, mas ele quer vir aqui e roubar nosso alimento. Só quer receber, ó, quer receber, barriguinha cheia, eu vou embora. Participar do problema de vocês? Deixa isso ir para quem está congregando, eu só quero ir lá e roubar o alimento. Roubar. Quem rouba é o quê? Ladrão. Posso ouvir um amém? Amém. Empolgante, um amém. Amém. Depois daqui eu vou entregar a revelação, aí vocês vão dar um glória aí, tá bom? Sabe, a gente está indo para a igreja com os pensamentos totalmente errados. Vamos para a igreja hoje? Vou lá receber uma bênção. Vou lá receber uma vitória. Vou lá receber uma palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui como alguém que é um João Batista nos dias de hoje. Você não vem aqui para receber, irmão. Você tem que vir aqui para devolver. É um culto. Culto a gente cultua. Num culto a gente devolve, você não recebe. Até nisso a gente está entendendo errado. Ou não é, aqui não é um culto? É um culto, pastor? Sim. Então, se eu cultuo, eu faço o quê? Eu recebo ou eu devolvo? Eu entrego. Não, o irmão quer vir aqui e dizer: uai, pastor, eu vim aqui receber uma palavra. Eu vim aqui receber uma palavra de amor e tu me dá um chicote desse? Pois é, irmão. É porque o chicote ele é o amor para você não ir para o inferno. O problema é que você está tentando botar na balança o que é bom e o que não é. Deixa eu te falar, tu vai para o inferno assistindo o culto, se você não se arrepender e não mudar de vida. Vai ler todo o Velho Testamento. Quando você lê todo o Velho Testamento, só tem uma palavra que fica se repetindo livro após livro: se arrependa. Deus fica: se arrependa, volte os seus olhos para mim, volte a orar, abandone os seus deuses, se arrependa, abandone o seu pecado, venha, volte, olha, o meu povo está... Mano, você vai ler o Velho Testamento, é uma cachorrada que o povo de Deus não aprende. Parece até piada, né? Deus vem, ajuda, dá não sei o que, aí passa pouco dia eles se voltam para outros deuses. Aí Deus vai lá e fala: oh, meu filho, o Velho Testamento eu fico com dó. Eu falo: rapaz, mas dá uma dó de Deus, não dá não? Porque o povo não aprende. Detalhe, é o mesmo povo, tá? Desde que saiu lá de Abraão, é o mesmo povo. Só foram se renovando com os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. É só você abrir Mateus que você vai ver a genealogia, tá? É só abrir Lucas, você vai ver a genealogia. É o mesmo povo, o mesmo ensinamento, mesma ordem, do mesmo jeito. Porque Deus ele não está preocupado com outras nações, ele está preocupado com a nação dele. A não ser que ele diz assim: olha, quando o meu povo foi liberto do Egito, teve um povo lá que foi lá, faz o seguinte: vai lá e mata todo mundo, Saul. Passa o fio da espada, não libera ninguém. Porque eles sacanearam meus filhos quando estavam saindo. É assim. Mas fora isso, Deus não está nem por de fora. Está falando para o povo dele: muda, se arrependa, mude de vida, abandone os seus deuses, abandone os seus pecados. Do Velho Testamento inteiro. E todos eles apontando só para uma pessoa: e achar, salvar, Jesus. Por isso que quando a Maria está grávida, vem logo um anjo e diz: ó, o nome do teu filho é Jesus, tá? Que significa Salvador. Nem bota outro nome, é Jesus. Significa vai salvar. A pergunta é, para a gente poder ir embora: quanto tempo eu tenho, hein? Você está deixando eu falar aí, não fala nada? Certeza? O pastor Web está assistindo aí, vai ficar bravo, porque se eu comer muito horário aqui, hein?
Sim, ele é o que mais fala aqui. Ah, é? Então, olha só. Então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Está todo mundo comigo? Balança a mão aí. Amém. Está todo mundo entendendo? Está todo mundo raciocinando o que está acontecendo? Ou vocês estão me ouvindo, entrando aqui e saindo aqui? Porque se estiver entrando aqui e saindo aqui, irmão, você vai sair daqui e não vai mudar nada. E não existe boas novas sem transformação. O problema é que a gente está dando tempo para a transformação, dizendo: ah, pastor, mas não é bem assim. Ah, pastor, demora mesmo um tempo. A Bíblia diz que o Senhor apareceu e nos transportou do império das trevas e fez o quê? Deixou a gente um tempo esperando e amansando e dizendo: ah, vou esperar um pouquinho, depois eu coloco você no reino da luz. Foi isso que a Bíblia diz? Então a Bíblia está mentindo. Se a gente tem que ter um tempo para se converter. Tem gente que tem 10 anos não se converteu, minha irmã. Como que existe isso? Que evangelho é esse? Aonde a transformação ela é um impacto. Eu me bati de frente com Cristo, eu já me rendo e digo: Senhor, faz o que você quiser, a vida é tua, toma conta. Não, eu fico tentando barganhar. Não, Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, como o que eu quero, faço o que eu quero, vou se eu quiser. Ah, eu não gosto do culto assim, por quê? Porque o pastor é muito bravo. Tá, mas ele fala heresia. Não, ele só bate muito, eu quero ouvir uma palavra de amor. Diz que o cara chegou e morreu. E aí quando ele estava indo pro Satanás, o diabo aparece para ele e fala: ô, tudo bom? Bom, nós vamos dar um rolê lá embaixo, vou te apresentar tudo, e depois você vai lá em cima e vê como é que é lá, mas você escolhe. Aí ele chegou, quando chegou no inferno, estava rolando uma picanha, mulher, cerveja, aquela coisa, pagodinho. E aí ele falou: aqui é o inferno? Ele falou: é. Ele falou: então desce mais uma picanha aí, uma cervejinha. E ele tomando, todo feliz. O diabo falou: você não quer ir lá no céu ver como é que é? Ele falou: não, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele falou: moço, vai lá ver como é que é. Aí ele falou: não, pô, aqui tá bom, tanto de mulher aqui, ó, tá farra, bebê. Não, ele falou: vai lá, você tem. Aí ele vai, pega o elevadorzão, olha, o Satanás dá um tchau, e ele fala: não, eu queria estar aí. Aí ele sobe. Aí chega lá no céu, é aquele céu do testemunho de Jeová, né? Fruta, neguinho abraçando o leão, né? Aquela coisa mais linda. Aí ele falou: que tranquilidade, né? Ele falou: quieto, né? O anjo falou: aqui é paz, né? Aqui tem... Aí ele falou: tá, mas é eu que escolho? Eu vou pra lá ou pra cá? Ele falou: Aí ele falou: pô, mano, é isso aqui mesmo, assim, tranquilão, esses lugares de paz? Ele falou: Ele falou: pô, leva mal não, eu quero ir lá pra baixo. Ele falou: tem certeza? Ele falou: não, pô, tô ligado como é que é lá. Ó, muito legal, show de bola, o céu é massa, mas é isso mesmo, eu decidi. Aí ele desce, quando ele desce, ele já vai, pagodinho aqui, falando: moleque, quando eu chegar lá, já vou pedir uma brama e vou, pá. Quando ele chega, tá o Satanás, já dá logo uma cutucada com o espeto na perna dele: bora! Aí ele falou: acho que foi? Ele falou: aqui é o seu lugar. Ele falou: não, pô, cadê o frevo? Ele falou: não, ali eu tava fazendo o boca de una, que lá é só para você voltar em mim, mas agora já voltou, já era, moleque, agora... E já começou a meter faca nele, e ele foi pro fogo, e ele falou: putz, fui enganado. Tem muita gente que abre a boca e fala: eu prefiro ir pro inferno do que ir pro céu. Você já viu gente falando assim? E aí eu fico pensando: eu acho que esses caras não têm ideia do que é um inferno. A Bíblia cita. Você sabia que a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus? Você sabia? Pode ler as escrituras. Ninguém fala mais de inferno do que o próprio Cristo. Ele começa assim, e o reino dos céus é semelhante a... Aí ele começa falando. Mas ele acaba dizendo: choro e ranger de dente. Ele começa apresentando o céu, mas ele diz: você não quer? Choro e ranger de dente. E o reino do céu é semelhante a 2 filhos. O reino do céu é semelhante a pátria. Pode observar.
Ele sempre fala o reino dos céus. E ele acaba falando choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. O próprio Cristo. Mas parece que a gente não lê isso na Bíblia. A gente só quer o Cristo bonzinho. Aonde ele não me pede nada, ele não me cobra nada, eu posso viver na promiscuidade, eu posso viver no pecado, eu posso fazer o que eu quero, falar o que eu quero, fazer do jeito que eu quero, e depois eu vou morar na glória. Você não vai. Você pode até ficar aqui e participar dos cultos com a gente, mas na eternidade tu não vai, se tu não mudar de vida. Não vai. Tu vai reivindicar, ficar aqui com a gente, tu vai ficar aqui com a gente, mas se tu não mudar de vida, tu não sobe. Foi eu que falei isso? Foi o Dizes que falou. Foi ele que falou. Muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Eu pergunto para você, é qualquer um cristão que expulsa demônio hoje? Vamos falar a verdade, nós estamos aqui brincando. É qualquer cristão hoje que expulsa um capeta? Que expulsa um demônio? Primeira coisa, já fica tremendo e vai dizer, vai contar meus pecados. Lembra o poder do pecado? Não vou nada, porque vai contar meus pecados. Ixi, se eu for lá, ele vai contar tudo que eu estou fazendo, está devendo. Olha o que Jesus falou. E depois diz assim, ó, no teu nome eu expulsei demônios, e no teu nome eu É qualquer um que profetiza? Vivendo nos dias de hoje, é qualquer um que profetiza? Sabe o que ele estava dizendo? De gente que estava aqui dentro, mas não mudou. Agora imagina quem nem aqui está e não faz nada. Porque os que estão aqui pode ir para o inferno, pode se não mudar. Imagina quem não está aqui. Aí você fala, e aí pastor? Por isso que tem os evangelistas. Para a gente ir e falar, olha, existe uma boa nova. Lá abandona essa vida de pecado. Por isso que tem. É por isso que tem os pés da salvação. Quem vai e anuncia. Mas tem uma coisa que ele diz assim, olha... E quando essas pessoas falarem no teu nome, ele vai dizer assim, ó, aparta-te de mim, maldito. Umas versões diz maldito, e outras diz, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Já parou para observar o que significa a palavra iniquidade? Você sabia que a palavra iniquidade, ela significa pecado, mas ela tem um outro peso. O que é pecado? Como é que é teu nome? Lucas, o que é pecado? Desobedecer. Quem? Principalmente. A Bíblia diz que pecado é errar o alvo. O que é o alvo? Cristo. Cristo tem as suas leis. Tudo aquilo que a gente faz de errado, a gente está pecando. E errado o quê? Não apontando para o Cristo, para o alvo, ok? Existe o erro que você erra por um acidente, e acidentes acontecem. Na mesma hora a gente se ajoelha e diz, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu não quero mais errar. Senhor, eu fiz isso aqui como inocente. Aí o Senhor vai dizer, não, então eu não levo em consideração o tempo da inocência. O Senhor não fala isso? Então, querido, só não fazer mais que eu te perdoo, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e volta a fazer alcança a misericórdia, não é? Não, aquele que confessa e deixa. Sabe o que ele está falando? Você confessou, você não pode voltar a fazer o que você fez, não. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí o cara fala assim, pastor, já pedi perdão para Deus, quem é tu? Aí eu falo, nada, querido, você pediu perdão para Deus quando? Não, eu tenho uns 2 meses que eu pedi perdão, mas eu errou de novo aonde? No mesmo erro? Queridão, você não foi perdoado não. Porque a Bíblia diz que você tem que confessar e abandonar. Se você confessou e não abandonou, você não alcançou misericórdia. Porque o poder do pecado está sobre você. E ele diz assim, aparta-te de mim, maldito, ou vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa que você peca sabendo que é errado, mas continua pecando. João diz isso, né? Aqueles que pecam e continuam pecando, este tal é filho do diabo. Ele falou a mesma coisa para os fariseus. Vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. O pai de vocês é o diabo. Aquele que engana desde o começo. Esse é o pai de vocês. Então, a gente precisa parar, checar a nossa vida, fazer uma autoanálise, né?
A gente tomou ceia ontem. Examine-se o homem a quem? O próximo? A si mesmo. Peraí, eu tenho 5 anos de crente, eu tenho 2 anos, eu tenho 20 anos, o meu pecado é esse. Por que eu não mudei ainda? Não, alguma coisa está errada. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa aí, deixa, alcança a misericórdia. Por que o meu pecado é o mesmo? Porque o poder do pecado está sobre você. Se o poder do pecado está sobre você, não está o poder de Cristo. Não é Cristo que vive em você. Ah, pastor, mas eu não vou pecar? Vai, mas não é uma iniquidade. É um pecado, um deslize, um erro. Não, o pecado que você sabe que é errado, vai lá e faz. Ah, eu vou errar aqui, pastora, mas depois eu peço perdão, o Senhor me perdoa. Não, nesse tipo de pecado aí, filhão, não é assim que funciona não, tá? A historinha é diferente, viu? Existe o erro que você comete errando, o acidente, eu não sabia, o Senhor fala amém. Mas aquele pecado que você fica batendo na mesma tecla errando, você não foi perdoado não. Então, é muito fácil. O que eu faço? Apocalipse 2. Lembra-te de onde errou, volta e faz o quê? Se arrependa. Se verdadeiramente vocês forem livres, não é isso? Vamos lá em João 18, lá no 30, fala o quê? 31. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vocês permanecerem na minha o quê? Na igreja, nos cultos, não, na minha palavra. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os o quê? Os meus discípulos. Ah, não, eu até vou para a igreja, mas eu nem creio mesmo que a Bíblia, eu acho que a Bíblia foi feita pela mão do homem. Sabe como é que é, né? Eu falo, não sei não. Ah, mas você sabe que não dá para ser santo, nem Jesus. Não, peraí, querido. Não vem com esse papo do meu lado, porque Jesus foi santo, deixou a glória, se esvaziou de ser Deus, não usurpou disso, veio na terra, foi um homem igualzinho a gente, com as mesmas tentações, com as mesmas dores, passou por tudo isso aqui e falou: eu venci, você também pode vencer. Só que a gente diz, nem Jesus agradou todo mundo. Não, querido, para de ficar inventando novelinha, para de ficar inventando moda. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e é Paulo diz, sede santo como eu sou. Jesus diz, eu faço porque eu vejo o meu Pai fazendo. E se o meu Pai me capacitou, eu capacito vocês. Vão. Aí a gente fica, mas Jesus foi Jesus. Não tem Jesus. Ele é a nossa referência a Ele. Se Ele diz que a gente pode ser santo, a gente vai ser santo. Se Ele diz que a gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer o pecado. O problema é que você vence o pecado 1 ano e aí abre as pernas 1 ano e 10 dias. Passei 1 ano bem e o resto? Não, aí eu desviei. Não, querido. Então, tem que passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, até que o Senhor venha. Não é isso que a gente canta? Dá para fazer? Dá. Jesus fez. Então tem alguma coisa de errado. O que está errado? Eu. O que tem errado comigo? Eu não me converti. Eu só me convenci. Eu não sou convertido, eu sou convencido. Eu sou um simpatizante. Acho legal o culto, acho legal o louvor, acho massa a palavra da pastora Fiamma. Só que eu não quero viver o evangelho. Eu quero só ir lá, roubar o alimento dos irmãos e ir embora. Por isso que as igrejas grandes estão cheias de gente, porque eles querem chegar, assistir o culto e ir embora sem ser visto. Igreja pequena, eles não querem, sabe por quê? Porque vão ser confrontados. Porque o pastor vai andar juntos. Porque vai se confrontar o pecado dele. Ele não quer, ele quer uma igreja grande, aonde ele chega, já o culto já está rolando, ele senta, chora no louvor, antes de acabar um pouquinho ele pega o carro dele e vai embora. Você congrega onde? Congrega ali, na tal igreja. Aí você fala, teu pastor sabe quem você é? Não, eu estou chegando lá agora. Mentira, ele só quer um lugar que ele não seja notado. Discreto? Não, porque não é convertido, porque ele quer viver as coisas de Deus e as coisas do mundo, pastora Fiamma. Ele quer viver, ele quer servir o Senhor e ele quer servir a Mamon. Ele quer servir o Senhor e a promiscuidade. Ele quer viver o Senhor e quer servir aos orixás. Não dá, querido. Ele vai ter que abrir mão de um. A Bíblia diz que você não pode servir a 2.
Ou você aborrece um e agrada o outro, ou você agrada um e aborrece o outro. Não, eu quero ficar em cima do muro. Tem dia que eu estou aqui no pecado, mas tem dia que eu estou no Senhor. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Não, Ele sabe mesmo. Você já está condenado para o inferno, querido. Não sei que você se arrependa, aceite a Cristo, muda, se arrependa e viva uma vida santa. Porque a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém... Vamos lá, me ajuda aí. Sem a santificação, não vai ver Deus não. Pode até se encontrar com Jesus, mas Ele vai dizer, aparta-te de mim, seu maldito, eu não te conheço. Vai chegar no céu? Vai, mas para ser expulso de novo. Aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Não adianta você falar, eu sou o irmão Davi, eu sou o irmão. Ele vai dizer, não estou ligado quem é tu não. Deixa eu ver teu nome aqui. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3 para eu acabar. Apocalipse 3. Pastor Wellington vai ficar bravo comigo que eu vou falar, não, porque ele é o que mais fala aqui, né? Então tá bom. Apocalipse 3, abre a Bíblia de vocês. Daqui a pouco ele manda mensagem bem aqui, eu não estou falando nada. Aí ele vai chegar no céu, mas eu vou chegar no céu, e vai ouvir isso aqui, ó. Apocalipse 3:3. Lembra-te do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Se você não se arrepender, eu vou vir de uma vez e não vai dar nem tempo de você fechar a porta. É babum. Olha o que ele continua dizendo. Há alguns insights, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. Olha o que ele continua dizendo. O vitorioso. Peraí. O vitorioso é só uma pessoa. É plural ou singular? Querido, não existe os vitoriosos. Você está vivendo uma vida para ser o vitorioso. Você tem que chegar em primeiro. Segundo lugar, ninguém quer aceitar, né? Segundo lugar, a prata, todo mundo fica triste. Todo mundo quer o ouro, não é isso? Você vai dizer assim, o vitorioso. Então, Paulo vai dizer, você tem que correr como quem corre por uma coroa incorruptível. Olha o que ele vai dizendo aqui, o vitorioso será vestido de branco e jamais o quê? Está escrito o que aí, pessoal? Cadê a Bíblia de vocês? Não, pelo amor de Deus, que soldado é esse que não tem Bíblia? Como é que você vai para a guerra e não leva a sua espada? Cadê as Bíblias de vocês? Vamos trazer a Bíblia a próxima vez, né? No mínimo, né? Vamos andar com Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Não tem, vamos comprar e dar para eles, né, Fiamma? Se for falta de Bíblia, né? A gente compra e distribui, mas pelo amor de Deus. Vamos lá. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aí você vai dizer assim, tô ligado quem é tu não, velho. Teu nome está aqui no livro da vida, deixa eu ver. Tá, não, mas aqui não, vai dizer assim, tirarei o nome do livro da vida, tirarei. Alguém que tira é porque tem, não é isso? Então a gente precisa, todos os dias, analisar e pensar, eu estou vivendo uma vida de pecado, o pecado tem uma influência sobre mim, então eu preciso me arrepender e aceitar Jesus. Senão, não tem salvação não. Por isso que alguns dizem assim, existe salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Se de fato você foi salvo, eu acredito que não tem nada. E ainda assim a Bíblia diz, olha, uma vez aqueles que foram iluminados e participaram de tudo que Deus fez, quando desvia, não volta mais. É a Bíblia que fala, não sou eu não. Então, existe aí um pequeno probleminha. Como que está a minha vida com Deus? Pastor Fiamma, você faz um louvor ali que eu quero orar por eles? Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Pastor, você veio aqui. Eu vim aqui trazer as boas novas. Sabe qual é a boa notícia? Lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. Olha que notícia boa. Queria eu estar lá no inferno, lá na mão de Satanás e ouvir alguém dizendo, vamos, se arrependa.
O cara que está na UTI, morre, não morre, tudo que ele quer é uma oportunidade para levantar a mão e falar, Senhor, agora eu te quero. E a gente tem a oportunidade e finge que Deus nem está falando com a gente. Grandes coisas são